Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa terceira aula e última aula também desse nosso evento aí, dessa nossa jornada de conhecimento na nutrição estética e saúde da mulher. Hoje nós vamos estar aí com uma de nossas professoras, uma de nossas docentes da pós-graduação de nutrição estética e saúde da mulher, que é coordenada por mim, pela Olívia. Eu sei que deve ter gente nova aqui também hoje, que talvez não tenha podido, né, por causa da rotina, ter participado dos outros dias, mas só recapitulando, nós começamos na segunda. Eu sou, né, a Andréia Yamamoto, uma das diretoras do Prati Ensino. Oiê! Oi, Olívia! Oi, pessoal, Olívia. Boa noite! Vim aqui só falar um oizinho, porque hoje tá a comemoração de aniversário tardio aqui, desculpa. Eu até saí do meio da bagunça aqui para conseguir falar um oi para vocês e me apresentar, né? Para quem não conhece a gente ainda, né, Andréia? Isso, pessoal. Então, ó, eu sou a Andréia Yamamoto, coordeno a pós-graduação aí de Nutrição Estética e Saúde da Mulher junto com a Olívia Fernandes. Segunda-feira a gente teve o início da nossa jornada aí comigo, que eu tive a oportunidade de inaugurar, falando sobre nutrição e acne. Ontem a Olívia deu um showzão de aula para quem estava aqui falando de nutracêuticos, nutricosméticos, procedimentos estéticos, falamos aí de botox, né, Olívia, que a mulherada adora, Adora. flacidez, falamos de várias fórmulas, suplementação, foi muito bacana. E hoje a gente está com a Andréia Paiva, que é nutricionista, especialista na área de saúde da mulher. André, você está aí? Lá. Entrei, boa noite, né? Boa noite, professora Pode Andréia. Pode se apresentar aí, André. Estou aqui, estão me ouvindo? É porque eu entrei cedo, depois caiu aqui, né? A gente programa tudo e de repente... mas agora, eu acho que foi na hora que eu fui compartilhar a tela que eu apertei algo que não devia aqui. Boa noite, meninos. Boa noite a todos, né? Muito obrigada. Vou aqui compartilhar aqui já. Mas pode falar. André, tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá sim, tá tudo ótimo com o som. Ótimo. O pessoal vai entrando aos pouquinhos aqui. Gente, é uma responsabilidade, porque 2 férias antes, né, me colocaram para fechar essa masterclass maravilhosa. Porque você também é fera. Então teremos a terceira. Exato, tanto que está aí na nossa paz junto conosco. Sou fã das duas, né? Que a gente vai aqui rasgar a figurinha aqui, rasgo mesmo, elogio. Então, vamos lá. Tem bastante assunto, é um assunto vasto, bastante vasto, Andréia. Olívia, você sabe que SOP é um mundo, né? É um mundo. É difícil a gente trazer algo que a gente na pós-graduação vai falar em 3 horas, né, Andréia? 4 horas, resumir, e uma pílulazinha de conhecimentos, mas que a gente tem certeza que foi feita assim com muito carinho e de uma certa forma, mesmo sendo só 1 horinha aqui, né, desse aprendizado, a gente acaba agregando, né, para a vida profissional delas, né, trazer um pouco da nossa experiência, da nossa prática clínica. A gente sabe que isso ajuda também. Andréia, só não está na forma de slide. Isso, eu vou colocar aqui exibição de leitura, né? Porque talvez eu não vá conseguir ver as conversas do chat na hora. Não tem problema. Mas aí... Tá. No finalzinho a gente abre para perguntas, tá, pessoal? Olha, quem nunca esteve aqui com a gente na nossa Master, sempre no finalzinho a gente abre um tempo para as perguntas, tá bom? Então, conforme vocês vão tendo dúvida, a Andréia vai falando aí, vocês vão deixando ali no chat, e aí lá no final a gente separa um tempinho para poder responder, tá bom? Eu só peço para todo mundo deixar o áudio desligado para não atrapalhar a Andréia aí durante a aula, tá? E, Andréia, eu vou desligar aqui a minha câmera, meu áudio, que agora o show é com você, tá bom? Vamos lá. Boa obrigada, aula, gente. Aproveita aí bastante ela. Andréia e Olívia, gente, boa noite, né? Mais uma vez, é muito bom estar aqui. Eu sempre fico muito animada, eufórica, sempre com as aulas. É um prazer realmente sempre estar
compartilhando, né, conhecimento, ciência. A gente tem que realmente, para a gente se destacar no mercado de trabalho, para a gente se destacar na nossa profissão, a gente precisa ter tempo de estudo. Então, eu vejo aqui que vocês, né, mais de 80 pessoas aqui na sala aqui ao vivo. Então, o quanto é importante numa quarta-feira à noite a gente dedicar um tempo de estudo. Então, meu tema para fechar aqui a Masterclass foi síndrome dos ovários policísticos, né, e distúrbios metabólicos ou consequências metabólicas, porque realmente, né, são muitas. E hoje eu vou elencar, né, falar de várias, mas aí sempre dando gancho para outras que a gente pode estar ali linkando na hora que a gente estiver falando, fazendo anamnese com o paciente. Me apresentar um pouco, eu sou Andréa Paiva, nutricionista, um pouquinho da minha formação. Eu sou de Fortaleza, mas acabei terminando minha formação aqui em João Pessoa, onde eu estou parte do meu tempo, e parte do meu tempo eu moro no interior de São Paulo também. Tenho formação, né, em nutrição e fertilidade, tenho formação também em nutrição esportiva. Então, um pouquinho aqui do meu currículo. Eu trabalho na minha clínica aqui em João Pessoa, e também aqui eu tenho um trabalho com uma clínica de ginecologia integrativa. Então, essa medicina integrativa, quanto é importante essa transdisciplinaridade, né? Não só multidisciplinar, mas é algo assim mais abrangente para a gente trabalhar toda a saúde da mulher. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisa que somente médicos podem fazer. Então, a gente sempre, né, psicólogos, terapeutas, na clínica, na Nutri também, onde eu atuo aqui em João Pessoa, também tem a terapeuta, né? Então, assim, quanto é importante a gente, educador físico, eu sou amante de atividade física, do esporte em si, então a gente vai ver também que a SOP, lá no guideline novo de 2018, vai colocando também a atividade física ali como linha de frente também de tratamento. E para começar aqui, pessoal, vamos, né, as mulheres e diversos perfis. Por que eu coloco mulheres e seus diversos perfis? Porque eu atendo mulheres, eu vou falar muito aqui da minha prática clínica, então você trazer aqui o conhecimento, a ciência, mas é linkado com esse link com a prática, que é o quanto é importante. Eu lembro quando eu fiz as pós, sempre quando eu estou estudando, sempre quando eu estou em algum curso ou em alguma especialização, quanto é bom a gente ouvir do professor, da professora ali, a sua prática também, para a gente acrescentar, né, na nossa prática, no nosso próximo atendimento. Então, eu atendo, né, eu não saí da faculdade, na verdade, depois até um tempinho para essa história, eu comecei nutrição ali depois dos 30 anos, eu fiz uma mudança de carreira, já tenho 12 anos aqui, né, de nutrição, vivendo intensamente a nutrição, tá? Um pouquinho mais de 12 anos. E quando eu saí da graduação, eu não saí pensando logo que eu ia trabalhar com saúde da mulher, mas no segundo ano já de atendimento, eu vi o quanto eu precisava me aprofundar mais ainda dentro da saúde da mulher, porque sempre foi o meu grande público, e eu tenho certeza que os de vocês também, se todos atendem ou não atendem ainda, ou vão atender, é o grande público, né? É algo realmente que quem mais nos procura. Claro, os homens vêm crescendo mais, saúde, como eu trabalho também com fertilidade, né, com casais que estão ali tentando naturalmente, ou já estão na fertilização in vitro, ou estão na indução, quer dizer, são várias questões aí para fertilidade. Então, eu também trabalho a saúde do homem, como nutricionista esportiva também, né, a questão toda. O público masculino vem crescendo, mas, obviamente, 90% do meu consultório são as mulheres. E aí, das mais diversas idades, etnias, questões, né, o que elas estão passando. Eu trabalho desde ali o final da adolescência, né, ali no meio da adolescência final, eu não atendo crianças. Então, assim, meu público adulto, né, ainda não, finalizando a adolescência, e toda a questão, né, da fase adulta, até também eu tenho as senhorinhas, ontem mesmo atendi uma senhora linda, de 70 e poucos aninhos, e ali também querendo melhorar a sua saúde sempre. Então, assim, né, a mulher em suas diversas etapas, seus diversos perfis. Então, quando chega para mim a questão da síndrome dos ovários policísticos, chega para vocês, né? Vão chegar para vocês. Na verdade, essa é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, tá? Os profissionais médicos, entendendo que a síndrome dos ovários policísticos não é resolvido somente com fármaco,
tá? O fármaco é necessário, não sou contra remédio, mas a gente sabe o quanto a nutrição vai atuar ali como base e muitas vezes como linha, sim, de tratamento não farmacológico. E é isso que o guideline de 2018 foi maravilhoso, veio colocar a nutrição realmente como um topo ali de tratamento. Então, ela foi descrita, né, pela primeira vez há mais de 70 anos, é de alta incidência, tá? Estima-se que cerca de 5 a 20% das mulheres em idade fértil de todo o mundo, então imagina o quanto é grande nessa questão realmente da epidemiologia, de todo mundo tem essa enfermidade, né? E o que acontece? Fatores, né, genéticos e ambientais, eles vão determinar a expressão dessa doença. Aqui são algumas questões. Um conceito mais atual para a SOP, né, ela é considerada justamente uma desordem multigênica complexa, tá? Por isso, esse tratamento transdisciplinar não é algo fácil de ser tratado somente com uma intervenção, em termos tanto de etiologia, variantes aí genéticas e predisponentes e protetoras vão interagir com fortes influências ambientais, né? Então, esse estilo de vida da mulher impactando muito para resultar nos diferentes fenótipos da SOP. E chamar a atenção de vocês para esses fenótipos, porque nos ajuda, na verdade, qual a intervenção que iremos tratar dessa mulher, porque esses diferentes fenótipos vão ali nos ajudar justamente para individualizar mais essa questão do tratamento da SOP. Então, mais uma questão ainda, e essa mulher, quando chega para mim, são várias, né, sejam elas indicadas pelos profissionais médicos, para ir a uma nutricionista com ênfase, realmente com uma especialidade, uma expertise na saúde da mulher, e elas chegam para mim, e eu achei bem interessante aqui essa questão, que a SOP, ela não é somente uma doença reprodutiva. Muitas mulheres pensam dessa forma, não é algo, como eu não estou ainda pensando em engravidar, como ainda não estou, isso não tem me afetado muito, isso são frases, né, que eu ouço no meu consultório de pacientes minhas, eu estou aqui reproduzindo. Então, como eu ainda não estou pensando em engravidar, mas mais na frente eu vou querer, ou então é até bom eu não estar menstruando, essa menstruação também é chata, me incomoda um pouco, por causa das disfunções, as discussões ali na menstruação, e elas achando que o impacto é somente na questão reprodutiva, mas ela está justamente associada a essa ampla gama de distúrbios metabólicos, de consequências metabólicas, e entre elas, que eu vou falar hoje, resistência à insulina impacta muito, é a principal característica da SOP, gente, o diabetes também, perdão, as dislipidemias, hipertensão, esteatose hepática, sabe aquela coisa que o paciente fala, Nutri, eu só esqueci de dizer que eu também tenho uma gordurinha no fígado, né, achando que não é nada, que não impacta nada. Bem, e o aumento de marcadores aí de vários distúrbios cardiovasculares. Então, a SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos, não é somente uma doença reprodutiva, algo que acontece de forma somente lá nos ovários. Ela tem impacto sistêmico, tem impacto no nosso corpo, sim, no nosso organismo, tá? E eu falo no nosso porque há muito tempo atrás, né, fui diagnosticada ali no final da minha adolescência, já entrando na fase de jovem adulto, fui diagnosticada com SOP. E é uma síndrome que, depois dos meus 30 anos, perdão, eu vou desligar aqui, gente, depois dos meus 30 anos ali, que foi realmente tanto a minha mudança de carreira, como também no meu estilo de vida, eu entendi, sabe, que mindset, virei a chave de fato, para realmente controlar a SOP. Então, a gente faz controle da SOP, a gente faz controle metabólico, né? Hoje em dia, realmente, vivo a nutrição funcional intensamente, para mim também, obviamente, atividade física, a minha suplementação inteligente, adequada para os momentos, né? Até porque eu já entrei no climatério, já passei ali, já estou avançando, né, para essa questão. O climatério é uma fase bem grande da mulher,
Então, mesmo com a menstruação regular. Então, é algo que é muito pertinente e mantendo realmente esse controle, né, todo no meu estilo de vida, no meu sono, no meu estresse, e isso eu falo para as mulheres no meu consultório, tudo isso está na minha anamnese, chama a atenção de vocês para ter, sim, uma anamnese voltada para a saúde da mulher, o quanto várias questões que a gente precisa perguntar, mesmo que ela já chegue com o diagnóstico, porque nós não damos, né, o diagnóstico, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é feito. Então, como é que eu falo, esmiuçar, né, um pouquinho mais, até elas brincam, nossa, eu não sabia que eu ia passar no consultório de nutricionista e responder tantas questões, e elas ficam avaliando, ficam pensando, se interrogando, isso é muito bom, porque a gente coloca a responsabilidade também para a nossa paciente. Eu sempre digo que eu estou ali para ajudar nesse processo, para poder ajudá-la o máximo que eu posso, mas a responsabilidade, a maior parte vai ser essa mulher, para que ela possa entender que não é só uma dieta de 30 dias com retorno que vai melhorar todas as disfunções, né, todas as consequências metabólicas, falando aqui da SOP. Então, o critério de diagnóstico, como eu já falei para vocês, nós não damos diagnóstico, mas para entender, existe aqui do consenso, né, do Instituto Nacional de Saúde, mas o critério mais, né, critério para diagnóstico, da SOP, é o de Rotterdam, e a presença de 2 ou 3 critérios, né, no caso, a disfunção menstrual, ciclos irregulares ou disfunção ovariana, o hiperandrogenismo e a morfologia dos ovários policísticos ali pelo ultrassom. Então, na presença de 2 ou 3 critérios, esses é o consenso mais aceito para diagnosticar, né? Também tem a sociedade aqui da síndrome do ovário policístico, mas o de Rotterdam é mais aceito. Então, mas um trabalho bem antigo, falando aqui dos fenótipos da síndrome dos ovários policísticos, aqui elencando 4 fenótipos, fenótipo clássico, e aqui eu deixo para vocês, porque eu quero chamar a atenção para um trabalho mais recente, justamente trazendo a classificação da síndrome do ovário policístico nos fenótipos, é um trabalho de 2016, uma tabela desse trabalho, mostrando justamente o fenótipo A, que é o completo, que é justamente a mulher que vai ter todos esses critérios, o hiperandrogenismo, a disfunção ovariana e a morfologia ovariana policística. Então, o fenótipo A é o completo, a mulher vai ter todos esses critérios. No fenótipo B é o clássico, a mulher apresenta o hiperandrogenismo e a disfunção ovariana. No fenótipo C, gente, a gente fala que é o ovulatório. Então, essa mulher ovula, ela tem o hiperandrogenismo, a morfologia ovariana policística, e o fenótipo D é o não androgênico. Ela não vai ter hiperandrogenismo, ela vai ter a disfunção ovariana, ciclos irregulares e a morfologia ovariana cística. Então, com esse entendimento, a gente vai abordar de diferentes formas, individualizar o tratamento nutricional mediante o fenótipo que essa mulher apresenta. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque muitas vezes ela sai do consultório e eu, como professora, eu dou mini aulas na minha consulta. Eu chamo a atenção, obviamente, não vou, né, conseguir explicar tudo, até porque são muitas questões que a gente vai abordar, mas para ela entender que muitas vezes ela pode, por exemplo, ter ela não apresentar a morfologia policística. Então, ela acha, eu não tenho mais a síndrome do ovário policístico, eu acho que eu já fiquei boa. Algumas pacientes fazem essa confusão. E eu chamo a atenção que ela pode ter tido já a morfologia policística, agora, pelo controle, ela não apresentar mais, mas ela é um controle dessa SOP. Então, ela não pode achar que, eu vou voltar a comer de tudo, eu vou fazer, né, eu vou sair ali de tudo que eu estava fazendo para minha saúde, né, para a saúde dela, e achar que a síndrome já foi embora. Então, muitas vezes, assim, dependendo do fenótipo que ela apresenta, a gente precisa entender, saber o diagnóstico, saber os exames dela, não somente os bioquímicos, né? Muitas vezes ela traz ali outros exames também, acho até interessante, o paciente traz uma sacolinha de exame. E, então, para poder também saber qual é a estratégia nutricional mediante o fenótipo que essa paciente apresenta. E também esclarecer para ela o quanto a gente precisa
cuidar sempre, há um cuidado constante, tá bem? E isso sem falar em outros sinais e sintomas, quando a gente fala da SOP, quando, por exemplo, a mulher apresenta o hiperandrogenismo, a Andrea deve ter falado aí da acne, né, tem alopecia, então tem outras questões também, tá? Então, isso é bem interessante. Já do Guideline de 2018, e até na aula da pós eu vou esmiuçá-lo bem mais, mas só para vocês entenderem o que são esses ciclos irregulares. E o quanto é importante a gente entender o que são, porque no nosso ciclo menstrual existe algumas características e classificações para saber o que é um ciclo regular. E no Guideline ele apresenta justamente o que são esses ciclos. Ele vai ser normal no primeiro ano após ali a primeira menstruação, há uma transição puberal. Então, essa menina, essa adolescente, ela vai ter mais ciclos irregulares, até porque o eixo hipotálamo pituitário ovários, né, o eixo HPO, ele ainda está muito imaturo, ele não está totalmente maduro. Então, há essa transição puberal e essa imaturidade do eixo HPO vai sim trazer, né, mostrar essa questão dos ciclos irregulares. Entre 1 e 3 anos após a menarca, após a primeira menstruação, esse ciclo aí pode ser mais longo, porque ele é considerado regular até 35, entre 25, hoje mais atualizado, entre 25 a 35 dias. Alguns mostram de 21 a 35, mas vai variando aí, tá? E nesses de 1 a 3 anos após a primeira menstruação, esse ciclo ele pode ser mais longo, ali de 45 dias. Após 3 anos ali, pós-menarca, até a perimenopausa, principalmente climatério. Climatério aqui, eles consta de três períodos: perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Então, até ali a perimenopausa, hoje a mulher começa já a ter disfunções do ciclo menstrual, começa a ter oscilação hormonal e possivelmente esse ciclo, e ela chega para mim dizendo: Andréa, o meu ciclo antes era certinho, 28, no máximo 30 dias, varia, agora já está 35, agora já está 40 dias, ou às vezes ela relata ao contrário, né, a mulher relata, não, antes era 28, agora está diminuindo, então eu já estou com ciclos de 25, de 24, de 21 dias, então há essa diferença. Mas até a perimenopausa vai ter ali a variação de 35 ou 90 dias em qualquer ciclo. Eu tenho algumas pacientes que estão ali na faixa dos seus 45, 48 anos, e elas estão me falando assim: Andréa, 2 meses já sem menstruar, mas a minha ginecologista disse que eu tenho que aguardar até 12 meses para sem nenhuma menstruação, sem nada, né? Para poder realmente ter o diagnóstico de menopausa. Outras ali após os 50 anos, algumas assim, aí realmente eu atendi até a paciente, já segunda-feira, ela 11 meses sem menstruar, está com 51 anos, e ela diz, será que eu estou na iminência, eu já quero me cuidar mais, ela está há 4 meses comigo, então a gente já está fazendo esse trabalho, mas ela já começa a ficar ali na expectativa se realmente vai entrar na menopausa ou não. Bem, a primeira menorreia aos 15 anos ou após 3 anos da telarca, que é o início do desenvolvimento das mamas. Quando essa menina menstrua aos 15 anos, eu fui esse exemplo, eu menstruei somente aos 15 anos, então, ou após ali 3 anos do desenvolvimento das mamas. Então, uma observação importante, com ciclos irregulares, a SOP ela deve ser considerada e avaliada de acordo com as diretrizes. Então, o Guideline de 2018 realmente é o mais recente para todos os profissionais da saúde que trabalham com a síndrome do ovário policístico. Ele realmente nos capacita, ele nos traz realmente algo mais atual para todos os profissionais, até porque realmente é algo bem complexo de se tratar, não é algo fácil. E já com ciclos regulares, né, mesmo que essa mulher tenha ciclos regulares, a disfunção ovulatória ainda pode ocorrer, pode haver justamente a suspeita de anovulação, que isso acontece muito na SOP. Testar os níveis de progesterona. E esse asterisco aqui é até para mostrar para vocês que exames bioquímicos da saúde da mulher devem ser medidos no tempo correto. E isso eu coloco também para todas as minhas pacientes. Para ela não ir muitas vezes, o LH, FSH, estradiol e os demais exames bioquímicos, eu coloco ali 3º dia.
A testosterona era para ser medida ali no 6º dia do ciclo, do início do ciclo. Só que para ela não ir 3 vezes ao laboratório, eu coloco para ela fazer tudo ali no 3º dia, todos os exames, menos a progesterona. A progesterona ela vai realmente ter que medir para a gente saber de fato níveis mais fidedignos na metade da fase lútea. Então, essa mulher tem 28 a 30 dias, que a maioria das mulheres tem esse ciclo nessa variedade de 28, são mais clássicos, 28 a 30 dias. Então, 21º ao 23º dia do início do ciclo, ela vai medir a progesterona, que justamente dá no meio da fase lútea, que são 7 dias antes dessa mulher menstruar. E os níveis de progesterona, para saber se essa mulher está ovulando, maior que 20 nanomol, a gente só vai ter que ver o kit de laboratório para ver aí a unidade que eles vão estar colocando, mas maior do que 20 nanomols, certo? E aí, para saber se ela está produzindo, porque a progesterona justamente é produzida na segunda fase ali, na fase lútea do ciclo, então precisa ter níveis adequados de progesterona para ter uma boa formação de um corpo lúteo, para ter, se essa mulher engravidar, é o hormônio ali que dá, vamos dizer, sustenta ali a gestação dos primeiros, até realmente ser produzidos outros hormônios ali para a gestação. Então, é o hormônio ali que sustenta a gestação inicialmente, mas também ela tem toda uma função, inclusive uma função neuroendócrina também, né? Tanto o estrogênio tem ação no nosso cérebro, assim também como a progesterona. Então, os hormônios, né? Eu sempre digo que os hormônios tem que ser como uma orquestra sinfônica tocando na mais perfeita harmonia. Nem hormônios de mais, nem de menos. De mais vai ter problema, como a gente sabe na SOP, que são os hormônios androgênicos, que é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E nem de menos também, porque também traz consequências. Então, o diagnóstico de SOP em adolescentes é particularmente desafiador, e a gente fala até o final realmente da adolescência, irregularidades menstruais aí por ciclos anovulatórios e duração dos ciclos variadas são comuns, como eu falei para vocês, devido a essa imaturidade do eixo HPO, tá? E eixo hipotálamo, pituitário ou hipófise ovário, por um período ali de 2 a 3 anos pós-menarca, e em adolescentes, os ovários maiores, né, e multicísticos são achados comuns. O ultrassom não deve ser realmente a primeira linha de investigação em meninas com menos de 17 anos, tá? E aí, justamente, quando eu falo hormônios nem de mais e nem de menos, então, os hormônios androgênicos que nossos ovários são ali também produzidos, principalmente ali na célula da teca, né? O que os hormônios, né, androgênicos, eles têm a expressão e eles permitem-se a iniciação, o crescimento do folículo pré-antral, até o desenvolvimento do folículo antral, a própria maturação e ovulação e a luteinização. Então, os hormônios androgênicos são importantes. E quando a gente fala em níveis mais ótimos, mais otimizados, justamente ele promove essa iniciação do folículo primordial, o crescimento, né, o estímulo do crescimento tanto do folículo pré-antral para antral, né, antral grande, a saúde, né, e a manutenção desse folículo, os androgênios também participam, eles são importantes, né, em níveis ótimos ou mais otimizados, o processo ali da otimização da ovulação e a maturação e a promoção também desse oócito. Níveis excessivos, sim, vai trazer aí uma diminuição no recrutamento desse folículo, no desenvolvimento, né, o próprio desenvolvimento desse folículo, nesse estágio de antral, de pré-antral, antral, então uma redução aí também da saúde desse folículo, uma redução aí da taxa, né, de ovulação, dessa razão de ovulação, e o desenvolvimento ruim, vamos dizer assim, um péssimo desenvolvimento desse óvulo, né, desse óvulo, perdão. Então, relembrando para vocês, pessoal, esse é um ciclo, vamos dizer, normal. Como eu coloquei aqui, 28 dias, né? A maioria das mulheres estão nesse número, né, do ciclo. Então, começa a contar aqui, no primeiro dia que a mulher menstruou, começa a contar o seu ciclo, né, menstrual. Então, o início da fase folicular é justamente no primeiro dia que ela menstrua, os hormônios ali vão
começando, né, a aumentar. Aqui quem vai estar mais em destaque vai ser o estradiol nessa fase folicular. Então, ele é que realmente vai ali aumentando. Nessa fase, depois da menstruação, a mulher realmente está com a beta-oxidação aumentada, tudo nela está em maior desenvolvimento, ela consegue treinar melhor, ela consegue oxidar mais gordura, ela consegue comer menos carboidrato aqui, a gente pode já otimizar a dieta dela um pouquinho menos carboidrato. Então, o FSH e o LH vão ali começando a aumentar, justamente para ter aqui na histologia ovariana o crescimento, né, a iniciação ali, a promoção desse crescimento e a maturação desse folículo, que quando perto da ovulação ali, no caso aqui dessa mulher, do 12º até o 14º dia, há um pico do LH, o LH é interessantíssimo, importante, para que haja, né, esse pico realmente dele, porque ele é que faz a promoção aqui dessa ovulação. Então, a mulher ovulou, o estradiol ainda está alto, mas começa a baixar aqui, depois da ovulação, para a fase lútea. Quem vai estar aqui dominante, digamos assim, é a progesterona, que é a fase lútea. Então, é a fase que a mulher quer mais carboidrato, mais doce, ela está mais ali, começa a ter mais variação de humor, né? Isso sem falar de TPM, de forma natural do ciclo. Nem estou falando aqui de TPM, que é outra questão, tá? Então, naturalmente, essa mulher, ela, nessa fase, pela progesterona, ela vai ter alterações de humor, pode ter edema, tá? Pode ali estar mais estressada, mais irritada. É uma fase difícil para diminuir muito o carboidrato dela aqui. A gente precisa trazer, eu não digo compensações, mas a gente precisa trabalhar esse plano alimentar dela de forma melhor para modular diversas questões aqui nessa fase. Ela não engravidou, o ciclo, né? O útero vai ser ali, a sucriação das collagenases, vai descamar, e aí tudo, né? Essa mulher menstrua e o ciclo se reinicia, e é isso todo mês. Nós temos essa dança, né, hormonal, somos pulsáteis, na verdade. Então, acho que tá. Então, isso é a grande dinâmica, né, do nosso ciclo menstrual. Nós somos preparadas todo mês para engravidar. Obviamente, nós mulheres modernas não engravidamos mais todo mês, né? E mais, assim, isso eram minhas avós, por exemplo, tiveram 14 filhos, né? 13, 14 filhos cada uma. Então, imagina. Mas hoje, mesmo assim, a nossa fisiologia é a mesma, a gente realmente está mais em contato com os nossos hormônios, então, grandes questões aí surgiram mais em relação à saúde da mulher. E aí, por que eu falei da importância do LH? Até porque na SOP ele vai estar mais aumentado, então, mas ele em níveis normais, ele justamente vai na síntese de prostaglandinas, aumentando aí justamente a síntese das colagenases, que é uma enzima que vai degradar o colágeno na parede folicular para o rompimento do folículo, né, para haver a ovulação, age também estimulando e descamando o revestimento ali uterino e também as contrações do útero para facilitar a eliminação do sangue menstrual. Determina também o início, né, da meiose do ósseo, para tudo começar novamente, vai estimular também o transporte do colesterol para dentro da mitocôndria, então a molécula ali limitante é o colesterol, né, para ver a clivagem e começar toda a nossa produção dos nossos hormônios sexuais, tá? Então, ele é importante também, porque ele vai começar esse processo, vai estimular a P450 ali na teca e na granulosa também, inibir ali a P450C17 lá na teca. Como resultado desses dois estímulos, gente, ocorre o aumento da progesterona e a diminuição de androgênios. Isso quando está em níveis normais, tá? Relembrando aqui, mais uma vez, essa é uma produção, né, uma síntese de esteroides ovarianos da SOP de forma natural. De forma, como é que eu posso dizer para vocês, de forma que está acontecendo tudo na absoluta harmonia. Então, vocês têm aqui o receptor do hormônio luteinizante, aqui justamente nas células da teca, então tudo vai acontecer aqui normal para a nossa produção dos hormônios, o colesterol aqui sendo clivado em pregnenolona, depois aqui para ser formação de DEA e dos hormônios aqui androgênicos. E o FSH vai se ligar lá nas células da granulosa para ver justamente
transformação dos hormônios androgênicos nos nossos próprios hormônios. Androstenediona se transformando em estrona aqui nas células da teca e a testosterona em estradiol. Mas quando há, justamente na síndrome do ovário policístico, quando há essa alteração na produção hormonal ovariana na SOP, o hormônio aqui, justamente as células, em comparação com as células normais da teca, gente, as células aqui mostram a expressão aumentada, tá, do receptor de LH, e justamente com essa expressão aumentada do receptor de LH, vai haver justamente, né, uma expressão aumentada também do gene CYP17A1, com o aumento, levando ao aumento justamente de enzimas aqui da atividade da 17-alfa-hidroxilase e da 17-20-liase, e amplificando a síntese de androgênios. Deixa eu só passar aqui para vocês. Gente, porque aumentou aqui demais a minha tela. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Agora eu não estou conseguindo passar. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Pronto, agora melhor. Então, essa alteração, né, ovariana, justamente com essa expressão do hormônio luteinizante, né, uma expressão maior aqui nos seus receptores, uma produção, né, aumentada, vai perturbar a produção hormonal de forma agora trazendo uma alteração. Então, outros hormônios que vão atrapalhar, que vão prejudicar também a questão dos hormônios, aumentando esses hormônios androgênicos, a SOP, essa insulina aumentada, porque vocês vão ver, da resistência à insulina, que é um evento, vai haver uma compensação para uma hiperinsulinemia, um aumento da insulina, então a insulina também, e o IGF, trazendo essa perturbação no controle, né, dessa produção hormonal de forma normal, aumentando os androgênicos, então aumentando os hormônios que de forma natural, de forma nos seus níveis adequados, são importantes, mas quando eles estão aumentados, eles vão trazer inúmeras perturbações no metabolismo dessa mulher, tá? E é justamente quando a gente fala, né, relembrando como é a nossa produção hormonal, que a gente precisa ter hormônios ali funcionando da melhor forma na sua produção adequada, e aí quando há justamente essa perturbação, essa alteração hormonal, trazendo aqui justamente a fisiopatologia da SOP. Então, com esse aumento, justamente com essa resistência à insulina, que é uma característica muito comum, é a principal característica da SOP, né, como os estudos apontam, essa resistência à insulina, tanto a nível de fígado, de tecido muscular e de tecido adiposo, né, trazendo aí disfunção nesses adipócitos. O que o corpo vai dizer? Não, produza lá no pâncreas mais insulina, porque essa glicose está circulando demais, ela não está entrando na célula, ela não está fazendo a sua ação, e vamos lá, vamos produzir mais insulina. Então, há resistência à insulina na SOP, para compensar um outro evento, a hiperinsulinemia, então o aumento da insulina também vai perturbar lá o eixo, né, da produção hormonal, tanto a nível de hipotálamo, de pituitária, e lá nos ovários, com esse aumento aí também dos hormônios, né, do hormônio luteinizante, em razão do FSH, a perturbação, a disfunção ovulatória, então vai trazer ali nos ovários, né, nesse eixo HPO, a disfunção ovulatória. Com esse aumento aqui também, o hiperandrogenismo vai surgir, né, com esse aumento, né, dos hormônios androgênicos, trazendo também aumento lá da produção dos androgênicos na adrenal, diminuição da proteína, da globulina ligadora dos hormônios sexuais lá no fígado, então vai estar diminuído, e daí trazendo um prejuízo à questão do desenvolvimento do folículo, né? Então, trazendo a questão aí da SOP em si. Então, gente, a perturbação, ela vai haver, né? Eu digo perturbação entre aspas, mas, assim, toda uma discussão, uma fisiopatologia da SOP, trazendo anormalidade no eixo como um todo, nessa produção. Então, o que a gente já pensa na linha de tratamento? A questão da gente já ver a resistência à insulina. Então, a gente já tem que trabalhar essa mulher para diminuir essa questão da resistência à insulina, que é muito comum nas mulheres com SOP.
E muitas, né, acham que é justamente, elas chegam, eu acho que eu estou com um pré-diabetes. Justamente essa resistência à insulina, ela é silenciosa e ela contribui também para outros eventos. Na verdade, ela está com fisiopatologia de diversas doenças crônicas não transmissíveis. E na SOP também não é diferente. E aí, trazendo aqui as consequências metabólicas, quando esse eixo está em disfunção, quando tudo ali não está sendo tocando, vamos dizer assim, na sua devida harmonia. Então, a hipertensão vai acontecer, a tontose nígricas também em mulheres com SOP, não é, às vezes a axila mais escura, virilha mais escura, pescoço. Então, há uma questão do escurecimento também. O estado protrombótico, então essa mulher pode ter esse evento na questão protrombótica, a questão da obesidade, e eu chamo a atenção para vocês também de mulheres com sobrepeso e com IMC normal, mas com gordura corporal aumentada. Eu já tive pacientes que o IMC, o peso distribuído na sua altura, estava dentro de níveis, né, saudáveis, mas o percentual de gordura dela altíssimo. Então, eu mesmo era uma paciente assim, peso adequado no meu IMC, mas com percentual de gordura que ela, na época, se assustou bastante. Então, aquelas questões das falsas magras, isso também a gente precisa avaliar. A maioria das pacientes chega com sobrepeso, muitas com obesidade, mas também a avaliação nossa da composição corporal também é muito importante. Então, uma última paciente minha agora que eu comecei, na 18 anos, vai fazer 19 agora, e o peso dela distribuído na altura IMC normal, mas a avaliação, né, quando eu fiz a bioimpedância e ultrassom nela, gordura, o percentual de gordura bem alto, e ela tem SOP e várias características aí para a gente poder cuidar. A resistência à insulina, que eu vou trazer aqui bastante na aula, em vermelhinho são as que eu vou aqui elencar para vocês, falar um pouco, discutir um pouco mais, mas também pode apresentar hirsutismo, acne severa, as dislipidemias, o estado pró-inflamatório, essa mulher está mais inflamada, e essa inflamação ela não fica só a nível de ovários, ela tem uma questão sistêmica também, a hiperosminemia e a subfertilidade ou infertilidade, porque em muitas mulheres, elas, mesmo com assim, mulheres jovens, tá? E a gente sabe que essa idade, os estudos aí apontando o quanto essa idade realmente é limitante para a mulher, e tem uma idade X até os 35 anos de idade, que essa mulher, essa idade vai limitar ela de ter uma gravidez ali de forma natural. Então, muitas vezes, mulheres jovens ali com 24, 25 anos, mesmo com SOP, conseguem engravidar de forma natural. Outras não, claro, tudo tem sua individualidade. A partir depois dos 30, começa essa mulher com SOP, com essa síndrome, sem tratar, né, há muito tempo, aí já começa realmente a ter mais dificuldade. E se passar dos 35, aí os estudos aí apontando que realmente há uma diminuição nas taxas de fertilidade, mas não é impossível, tá? A gente, casos de sucesso de mulheres ali após os 35, o controle de endometriose, de SOP, de várias questões, e conseguir engravidar naturalmente, tá? Então, o quanto, gente, essa saúde da mulher, quanto a gente precisa fazer com que elas entendam que quanto mais cedo delas cuidarem, delas, né, puderem realmente ver tudo isso, e aí a gente fica pensando qual o caminho, se eu tenho um desenrolar todo para várias questões, para várias consequências metabólicas, como nutricionista, ufa, vou respirar aqui um pouquinho, até tomar um pouco de água, para qual caminho eu vou, de fato, traçar e começar a ajudar essa minha paciente, né? Então, vamos lá. A obesidade, sim, é uma consequência muito grande. Esse trabalho eu gosto demais, porque ele mostra a obesidade como disruptor da fertilidade feminina, acaba se interligando os assuntos de SOP, de fertilidade, porque ele apresenta aqui justamente a forte influência aqui da composição corporal dessa mulher na saúde reprodutiva dela em particular, né? Essa obesidade vai trazer ali uma perturbação, e isso é até um termo realmente que esse artigo traz, trazendo perturbações para esse eixo, como eu venho falando para vocês, o eixo hipotálamo pituitária ovariano.
As disfunções menstruais também acontecendo, a questão da anovulação e da infertilidade, trazendo consequências de desordens hormonais, subfertilidade, muito comuns aqui, ó, quando se fala em síndrome do ovário policístico, né? Então, é uma figura desse estudo trazendo justamente a questão desse adipócito ativado e a gordura visceral e o ciclo vicioso. Então, um adipócito, gente, ativado, ele vai trazer consequências para várias disfunções, para várias consequências metabólicas e doenças crônicas não transmissíveis. Olha, a questão da hipertensão, dislipidemia, carcinogênese, o próprio diabetes. Mas chamando aqui a atenção de vocês, que é o que esse trabalho quis mostrar, é que a secreção de adiponectina, e a adiponectina ela é produzida pelo tecido adiposo, sabendo que o tecido adiposo já é um órgão endócrino, é um órgão que produz hormônios, citocinas inflamatórias, tá? Ele tem que estar em quantidade adequada, nem gordura de mais nem de menos. Nós, mulheres, somos responsivas à gordura, nós precisamos ter o tecido adiposo dentro de uma, vamos dizer, de uma composição mais adequada para menstruarmos, tá? E para podermos também engravidar. Então, nós somos mais responsivas à gordura. A gente também não pode pensar que, não, eu tenho que estar todo o tempo sequinha, um percentual muito baixo. Então, eu trabalho com fisiculturista também, algumas mulheres fisiculturistas que, inclusive, já depois que não estão mais competindo, querem engravidar, e elas muitas vezes não menstruam, e não é porque elas estão tomando ciclos, nada disso, tá? Também, né, obviamente, mas assim, o percentual de gordura é extremamente baixo, tem umas que já estão, né, já deixaram de tomar muito tempo, de fazer ciclos. Claro, há uma perturbação também desse eixo, mas quando se está também com esse percentual muito, muito baixo, mulheres deixam de menstruar. Bem, questões polêmicas à parte, vamos voltar aqui para a questão da produção de adiponectina, a adiponectina e a aumentina favorecendo a sensibilidade à insulina, e no tecido adiposo ativado, ela vai estar diminuindo essa produção, aumentando outras que aí vão trazer mais a resistência à insulina. Então, o desenrolar, e é bem importante que nesse tecido adiposo mais ativado na obesidade feminina, o receptor 1 e 2 de adiponectina vão estar reduzidos, e foi observado que lá no endométrio dessas mulheres, com falhas de implantação, em comparação com mulheres férteis. Então, essa mulher também precisa desidualizar esse ovário, essa desidualização é importante para que o embrião se fixe lá, sugere aí um papel importante que essa adiponectina, a salinização de adiponectina, e sua possível contribuição para a implantação desse embrião, então, para que essas mulheres não tenham os abortos, né, os fracassos e perdas de gravidez. Chega mulheres para mim com histórico de abortos também, então a gente precisa entender o que está acontecendo. E outra questão, quando se fala também, por exemplo, em FIV, né, em mulheres em fertilização in vitro, a gente também precisa entender que ela precisa ter um endométrio mais receptível, né, mais para a implantação desse embrião. E consequência aqui, trazendo para essas mulheres, essas consequências com condições metabólicas, como obesidade e SOP. Então, essas mulheres, mesmo com SOP também, elas vão ter níveis diminuídos de receptores, receptores diminuídos de adiponectina. Então, já entendendo que essa sensibilidade à insulina dela está diminuída. Então, tratar essa mulher, principalmente quando a gente fala em perda de peso e diminuição de percentual de gordura, já vai trazer muito benefício, melhorando também essa questão da sensibilidade, dessa produção das adiponectinas e da aumentina, principalmente, tá? Então, a obesidade mais a síndrome do ovário policístico resultando em infertilidade. Então, tanto a síndrome do ovário policístico como a obesidade tem uma diminuição das adipocinas, principalmente da adiponectina, conferindo aí um aumento, né, justamente dos ácidos graxos livres. Então, a questão também da dislipidemia, uma resistência à insulina, vai haver esse evento compensatório, que é a hiperinsulinemia, e lá no endométrio, diminuindo também justamente os receptores de insulina, então desfavorecendo também a receptividade para que esse embrião se fixe, nessa desidualização, como eu falo para vocês. Então, há uma diminuição da implantação, da gravidez clínica e da gravidez em processo também. Então, essa mulher pode
sofrer também abortos, né, como o trabalho anterior mostrou. E a resistência à insulina, gente, ela leva a efeitos contrários no metabolismo tanto de carboidratos como de lipídios. Então, não são desfechos muito bons. Vai aumentar a lipólise, né, no tecido adiposo, então, um aumento desses ácidos graxos livres. Então, essa mulher confere ali não somente o colesterol total elevado, mas também o LDL, o HDL dela baixo, ali abaixo de 50, muitas vezes está em 40, 41, a LDL bem acima dos valores de referência. Então, também vai trazer vários desfechos nos metabolismos dos macronutrientes como um todo. Aumento ali da gliconeogênese e glicogenólise hepática, né, redução ali da captação de glicose pelo músculo e a resistência de insulina gera esse aumento compensatório, também trazendo consequências ali no fígado, trazendo a questão da esteatose hepática, como eu falei lá no início para vocês. Pensando em nutrição, o que eu vou também atuar? Magnésio. Magnésio é um queridinho, né? Até brinco nas aulas que se você não consegue pensar, o paciente chega toda, vou até que falar, toda cheia de coisa, meu Deus, vamos lá, a gente precisa arrumar ela como um todo. Então, olha, magnésio, eu tenho certeza que a gente vai acertar em vários pontos. Mas, claro, brincadeiras à parte, a gente precisa entender dela como um todo para saber quais as estratégias a gente vai estar fazendo ao longo do acompanhamento nutricional e os efeitos do magnésio ali nos processos celulares relacionados à estabilidade genômica. Ele tem ação dentro ali do citoplasma e no núcleo celular, tá, gente? Então, a manutenção da integridade da membrana, o aumento, trazendo um aumento da resistência ao estresse oxidativo, interessantíssimo, porque essa mulher com SOP tem um estresse oxidativo bem aumentado, isso eu vou falar bem na minha aula de SOP aqui na Praticino. Regulação da proliferação celular, diferenciação e apoptose, tá? E lá no núcleo ele tem ação de manutenção da estrutura do DNA, constância da replicação, ativação dos processos de reparo. Então, magnésio, ação dentro mesmo da célula. Os efeitos, né, propostos do status de magnésio na estabilidade genômica, a sua deficiência vai trazer disfunções na membrana, aumento na suscetibilidade ao estresse oxidativo, aumento na incidência de doenças cardiovasculares, que essa mulher de SOP já tem consequências para isso, ou predisposição para isso também, tá? Pode ser que ela não apresente ali quando chega para você, mas ela pode ter uma predisposição mais na frente, o envelhecimento acelerado e a maior incidência de câncer. Então, aqui para ilustrar para vocês, a deficiência de magnésio, já que ele age em mais de 300 processos metabólicos já no nosso corpo, vai trazer ali consequências das mais diversas no sistema nervoso central, nos apídios gastrointestinal, né? Então, aqui ilustrando bem para vocês, tá? Uma receitinha, e não é o suco detox, mas o suco que a gente pode colocar, fonte de magnésio, esfolhosas verdes escuras, tem bastante fonte, né, de magnésio, dentre tanto outros alimentos. A questão mesmo que eu falo sempre é variar. Minha paciente, eu sempre digo, gente, por que a natureza já deu tanto alimento e a gente tem que comer todo dia a mesma coisa? Hoje uma paciente minha, do início da tarde, ai, André, eu quase todo dia estou repetindo banana, tanta fruta que eu gosto. Eu disse, quais as frutas que você gosta que você não pode ir lá variar? Não, é porque me dá preguiça, né? Aí eu brinco, gente, não dá para a gente pensar quanto tem uma variedade, o quanto a gente pode colocar. A paciente não come vegetal de jeito nenhum, ela toma num suco, vamos fazer receitinha de suco. Então, só para ilustrar, e aí a gente só vai individualizar se essa paciente vai tomar água de coco, se não vai, o que a gente vai fazer. Mas essa é uma receita ótima para a gente trazer fonte de magnésio. E claro, quando se fala em alimentação, e eu vou falar aqui, né, mais ainda de alimentação nessa aula, mas a gente sabe, quando já tem uma questão de disfunção, precisa entender que essa mulher, a gente vai ter que suplementá-la, tá? Porque para a questão terapêutica, a suplementação é necessária. A alimentação é a base, a gente precisa fazer com que ela consuma o máximo de alimentos saudáveis, de forma realmente, né, descascar mais, desembalar menos, mas a suplementação ela vai ser totalmente necessária para a questão terapêutica. Então, as formas de suplementação que eu utilizo são as formas magnésio quelado, aspartato, citrato, malato, que tem a melhor absorção e utilização e a melhor tolerância do que os sais inorgânicos, então cloreto, o óxido ou carbonato
não são formas interessantes de absorção. Muitas vezes a gente vai ter que fazer a primeira linha ali de tratamento nela, a questão intestinal, para melhora da absorção de todos os nutrientes via alimentação, via suplementação. E, gente, nós nutricionistas não podemos achar que é uma briga entre alimentação e suplementação. Os nutrientes vêm pela alimentação e vêm pela suplementação. Não tem que eu ter que escolher, não, eu não vou suplementar, não. A gente trabalha os dois em sinergia, tá? E por que eu chamo a atenção no magnésio? Justamente porque essa imagem aqui, ela é bem interessante, porque aqui a captação, justamente como a insulina, ela entra, né, dentro, que ela está no meio extracelular, como é que ela entra lá no núcleo, para fazer justamente a captação da glicose, né, para dentro da célula. Então, o magnésio, ele vai agir justamente lá na tirosina quinase, porque o receptor de insulina, o receptor 1, ele precisa fosforilar na porção de tirosina, para que o sinal seja ouvido, porque o hormônio, gente, ele é um sinal extracelular, mas ele precisa entrar ali dentro da célula mesmo, ali, a sua função, vamos dizer assim, de forma bem simples, mas para que haja mesmo para que ele possa, de um sinal, virar uma resposta intracelular. Então, eu sempre digo nas aulas, o hormônio, ele é um sinal extracelular, e ele precisa, né, entrar ali dentro da célula, fazer, né, toda a sua questão, né, ter toda uma recepção desse sinal para que vire uma resposta intracelular, para que de fato ele possa fazer o seu papel. Então, o magnésio, ele vai agir na tirosina quinase também e na translocação dos canais GLUT4 para que a glicose seja captada. Outro bem importante aqui também, fosfatidil-inositol 3-quinase, que eu já falar desse queridinho-inositol para melhora, né, dessa questão da resistência à insulina, da tolerância à glicose. Mas magnésio é super trabalhado, e por que eu mostrei que ele tem ação no citoplasma e no núcleo? Porque ele age, né, justamente ali a nível de DNA, a nível de citoplasma e de núcleo. Então, a gente precisa entender como funciona, né, onde eles agem, para que, qual é a estratégia que eu vou utilizar? Magnésio, inositol, vitamina D, então, quais são os nutrientes que eu vou utilizar para essa mulher? Bem, e falando no inositol, né, inositol é uma família, nesse trabalho aqui, traz justamente os efeitos de 3 modalidades, da dieta, do mil-inositol e do dextrininositol, que é o dequirinositol, que é uma isoforma do mil-inositol também, para ver a composição, né, corporal dessas mulheres na melhora aqui da síndrome do ovário policístico. Então, 43 mulheres com SOP, tratamento por 6 meses. O grupo 1 foi tratado somente com uma dieta hipocalórica, então essas mulheres realmente precisavam melhorar, como eu falei para vocês, precisam melhorar a questão não somente de GNC, mas também de composição corporal, então uma dieta bem hipocalórica de 1.200 calorias. O grupo 2 foi tratado com dieta mais 4 gramas de mil-inositol, tá? E mais 400 microgramas de B9, que não foi nem na forma ativa e metilfolato, foi na forma mesmo de ácido fólico. E no grupo 3, dieta, mais 1,1 gramas de mil-inositol, mais 400 microgramas de B9, mais 27,6 miligramas de dextrininositol. E o que eu trabalho, o que essa tabela aqui, justamente do resultado do trabalho, mostrou? Essas pacientes, de forma significativamente estatística, mostrou a melhora na disfunção menstrual, tá? Então, elas, tanto o grupo, né, o grupo que foi tratado com mil-inositol, mais dextrininositol, mais associada à dieta hipocalórica, então o grupo 3, né, acelerou a perda de peso e a redução da massa gorda, né, da posição corporal dela, não de forma significativa, estaticamente significativo, mas e teve até um aumento, né, um pouquinho da porcentagem de massa magra, mas o tratamento ele contribuiu significativamente justamente na restauração da regularidade do ciclo menstrual. Então, o inositol, ele trabalha justamente, quando eu mostrei para vocês naquela imagem anterior ali do magnésio, ali quando a gente fala da melhora do sinal da insulina, quando ele age ali na fosfatidil-inositol 3-quinase. Então, nessa enzima ali, para melhorar o sinal, a sensibilidade à insulina, para que essa insulina haja de forma, né, melhor, para
aconteça toda a liberação, né, da cascata ali da produção de proteínas para que haja ali a translocação dos canais GLUT4 para que realmente capte a glicose para dentro da célula. E aquela imagem, ela está estática, mas na aula eu trago ela animada, para mostrar realmente como é que forma essa questão, como é que traduz, não é só o canalzinho GLUT4 que a gente aprende, como é que entra essa glicose para dentro da célula, né? Então, há toda uma questão de nutrientes, né, trabalhando em sinergia para que esse sinal desse hormônio haja de forma adequada, porque se ele fosforila, por exemplo, na serina, esse sinal vai ficar muito fraco, então essa insulina ela não vai fazer seu papel adequado. Então, interessante o quanto a gente pode trabalhar magnésio, e aí vocês podem estar me perguntando, Nutri, qual é a dosagem que você trabalha? No trabalho aqui, vocês viram no trabalho, perdão, vou mostrar aqui anteriormente, teve um grupo aqui que trabalhou, o grupo 2, 4 gramas de myo-inositol. A faixa ali nos estudos de 1 a 4 gramas. Eu trabalho entre 2, então vai depender muito de o que eu estou fazendo. 2 gramas, se eu vou estar colocando metilfolato também junto, outras vitaminas do complexo B que agem sinergia na saúde da mulher, como a piridoxina, como a metilcobalamina, né, que é a formativa da B12. Então, o que eu vou usar de magnésio? Entre 200 até a UL, 350 miligramas. Será que Aí, gente, individualizar doses. Não dá para a gente trabalhar com receita de bolo com todas as pacientes. A gente precisa sempre entender, ver o que os estudos mostram e individualizar essa dose. Então, geralmente, eu trabalho com 2 gramas, 1 a 2 gramas. Às vezes, eu chego em dosagem um pouco maior, dependendo da paciente, mas até a 4 gramas aí de myo-inositol. Também tem que ver se essa paciente ela tem condição, né, sociofinanceira, né, para poder ter a questão realmente de toda a suplementação. Isso também é um ponto importante que a gente sabe que a gente vai avaliar ali na anamnese. Bem, fontes alimentares de inositol, né? Frutas cítricas, excesso limão, né? No melão cantaloupe, feijão, grãos integrais e oleaginosas. Então, uma porção de alimentos, né? Uma variedade alimentar, então não ficar somente naquela monotonia alimentar. Eu bato muito nessa tecla com as minhas pacientes, porque assim a gente vai conseguir, né, através também da alimentação, ter mais nutrientes, mais compostos bioativos. E aí, o ômega, que é um queridinho muito grande, e nas mulheres com ovário policístico, né, os efeitos aqui dos ácidos graxos de ômega 3, juntamente também com a associação, né, da suplementação de vitamina E, para ver justamente a expressão de genes, a lipoproteína, do LDL oxidado, né, também desse perfil biomarcador do estresse oxidativo em mulheres, né, com síndrome do ovário policístico. Então, 68 mulheres, 34 placebo, então, né, 34 receberam placebo e 34 receberam 1.000 miligramas, 1 grama de ácidos graxos ômega 3 a partir de óleo de linhaça. Linhaça é excelente, né, para a gente ter justamente essa questão do ácido alfa-linolênico, que é um precursor do EPA e do DHA. Então, essas mulheres receberam ômega 3 a partir do óleo de linhaça, contendo 400 miligramas, né, de ácido alfa-linolênico, mais 400 UIs de vitamina E por 12 semanas. Geralmente, os estudos apontam sempre na saúde da mulher, a maioria, são 3 meses, tá? Os estudos de 12 semanas. Então, é bem interessante isso, porque justamente para a gente ter uma maturação ali do folículo, é esse período de 3 meses, tá? Então, também as mulheres que querem engravidar, eu sempre, pelo menos 3 meses ali de acompanhamento. O ideal é até 1 ano, né? Pelo menos 1 ano. Bem, o que se foi visto nesse estudo com essa suplementação nas mulheres, comparado com o grupo placebo, elas tiveram uma melhora, né, que é o grupo suplementado, houve uma melhora nessas mulheres, significativamente da expressão gênica de lipoproteína A, né, diminuição de LDL oxidado, os perfis lipídicos e biomarcadores de estresse oxidativo foram diminuídos, então, melhoraram. Então, gente, a questão a gente já sabe o quanto centenas de estudos em relação à suplementação de EPA e de DHA, de ômega 3, para melhora do perfil inflamatório. Então, nessas mulheres realmente de síndrome do ovário policístico, a gente vê muita melhora mesmo. Nessa aqui, o suplemento, nesse outro estudo, foi justamente 4 cápsulas. A dosagem nem é alta, a gente vê muitas no mercado pronto, com dosagem nessa faixa e até maior, né, um pouco. Então, a gente também não precisa encher a
paciente de cápsula, então, de repente, a gente dá só uma dose um pouquinho maior, mas nesse estudo, 180 miligramas de EPA, 120 miligramas de DHA, aqui um estudo por 8 semanas, até um pouco menor, e o que foi visto, melhorando aqui os riscos, né, metabólicos, os fatores de risco metabólico para essa mulher do SOP, melhorou a expressão de adiponectina, então a adiponectina, lembrando a vocês, ela melhora a acessibilidade à insulina, então houve um aumento da expressão de adiponectina e uma diminuição nesses marcadores de riscos metabólicos, então diminuição de glicose, de insulina, de LDL, de colesterol total. Então, é muito interessante. Muitas vezes não é a minha primeira linha, então traz aqui um pouquinho da minha prática, não é a minha primeira linha de tratamento ali, o EPA, né, aliás, o ômega 3 ali de primeira. Eu vou desinflamar um pouquinho essa mulher com outras questões, né, com outros compostos bioativos, para depois ofertar ela o ômega mais na frente como estratégia. Então, 30 dias, 60 dias para depois eu ofertar. Depende de cada caso, tá? Outro bem interessante, vitamina D e coenzima Q10, eu digo que a coenzima Q10 é a minha queridinha, quero para ver nesse trabalho até recente, os efeitos, né, da vitamina D e da coenzima Q10 nessa suplementação em biomarcadores metabólicos em mulheres com resistência ao citrato de clomifeno, tá? Então, o citrato de clomifeno para tratar justamente a ovulação dessas mulheres, mas mulheres com resistência já a essa questão dessa medicação, e mulheres com síndrome do ovário policístico. Achei um estudo bem interessante, inclusive esse mesmo grupo publicou outro trabalho em 2017 com melhora também de marcadores de níveis hormonais, um trabalho bem bacana também, mas esse trabalho, eu quis trazê-lo aqui para a Masterclass, porque eu achei bem interessante, 41 mulheres com SOP, o grupo 1, né, com N de 24, a vitamina D delas foi medida, né, no início e no final do tratamento, né? Então, no grupo 1, a vitamina D inferior a 20 nanogramas, tá? Recebeu citrato de clomifeno de 100 miligramas, mais 10 mil unidades internacionais de vitamina D. A gente sabe que a gente não pode prescrever essa dosagem, a nossa dosagem máxima é de 4 mil, né, nós nutricionistas. E o grupo 2, N de 17 mulheres, a vitamina D delas era igual ou superior a 20 nanogramas por ml, recebeu citrato de clomifeno também a mesma dosagem, 100 miligramas, e o grupo 2 recebeu 200 miligramas de coenzima Q10. Então, o grupo 1, medicação mais vitamina D, e o grupo 2, a medicação mais o citrato de clomifeno, certo? E a tabela aqui desse estudo foi bem interessante. Os marcadores aqui de insulina de jejum, de glicemia de jejum, o HOME-IR e o QUIC, né? Essas mulheres elas foram avaliadas. O que é interessante que aconteceu, tá, gente? Eu acho bem, esses marcadores eles foram medidos. A gente vê aqui no grupo 1 e no grupo 2, tá? E o que teve após 2 meses, né? Ambas as intervenções resultaram em mudanças não significativas, tanto na insulina de jejum como na glicemia de jejum. Então, grupo 1 e grupo 2 não houve mudança, né, significativamente estatístico, mas enquanto o HOMA, IR e o QUIC, gente, o QUIC é só para vocês entenderem que é o índice quantitativo de verificação de acessibilidade à insulina, houve sim, diminuíram, né, em ambos os grupos, tá? Que meu marcadorzinho aqui não tá aparecendo. Bem, tanto o grupo 1 como o grupo 2 houve diminuição no HOME-IR, que a gente, né, entende aí que é importante, né, o marcador de resistência à insulina, e o QUIC, diminuírem ambas nessas intervenções, mas a diminuição significativa foi no grupo 2, tá, gente? Apenas com o grupo que suplementou a coenzima Q10. Então, o HOME-IR e o QUIC diminuíram significativamente no grupo que foi suplementado com coenzima Q10 do que no grupo que foi tratado com vitamina D, tá? Então, o interessante, olha, só para vocês verem aqui, ó, o grupo 1 e o grupo 2, a insulina de jejum deu uma diminuída, tá? Foi diminuído, só não foi significativamente. O grupo, né, a glicemia de jejum não diminuiu, aliás, diminuiu aqui, ó, no grupo da coenzima Q10. Aqui, quando a gente vê o HOME-IR e QUIC, eles diminuíram nos 2 grupos, mas significativamente no grupo suplementado com coenzima Q10. Então,
realmente a vitamina D e a coenzima Q10 pode sim afetar o metabolismo da glicose e a sensibilidade à insulina e melhorar as anormalidades metabólicas na SOP. Trabalho muito. Paciente com níveis, né, tanto deficiente como insuficiente de vitamina D, a gente já precisa estar de olho, até porque a vitamina D traz expressão ali na enzima ali, de conversão de progesterona, então a gente já precisa entender que para a saúde da mulher, a vitamina D age em todo o eixo, desde hipotálamo, pituitária até os ovários, também no endométrio, na placenta, então a gente precisa fazer correções de vitamina D, coenzima Q10, uma queridinha tanto na saúde da mulher, inúmeros trabalhos, como também na saúde do homem, então é um antioxidante potente, então a gente precisa aí trabalhar as diversas estratégias. Um trabalho interessante com dieta, né, para ver justamente a restrição energética e também de índice glicêmico baixo. Esse trabalho ele traz índice glicêmico baixo, mas uma coisa que eu sempre olho em todos os meus planos alimentares, seja para mulheres com SOP, seja para várias características, é a carga glicêmica, tá? Eu trabalho muito mais em relação à questão também da carga glicêmica do que somente do índice glicêmico. E era para ver os efeitos, né, se melhorava a questão da síndrome do ovário policístico nessas mulheres aqui. A composição da dieta, gente, teve uma redução de calorias, né, de 500 calorias, então uma diminuição, uma dieta mais hipocalórica. A distribuição foi de 20% de proteínas, 30% de lipídios e 50% de carboidratos, com carboidratos de baixo e médio índice glicêmico. Ofertaram a elas, né, uma lista de itens alimentares com alto índice glicêmico, para que elas né, não consumissem de jeito nenhum, foi proibido, né, consumir esses alimentos, obviamente fast food e alimentos ricos em sal. Então, 68 mulheres, né, com SOP, idade entre 18 e 40 anos, e o MC maior ou igual do que 27, com uma duração de 4 meses. E o resultado foi bem interessante, tá? As porcentagens de perda de peso pelos grupos com e sem SOP não diferiu significativamente, mas a irregularidade menstrual melhorou muito em 80% das mulheres com SOP. Então, a dieta com restrição energética e baixo índice glicêmico induziu aqui, igualmente, teve benefício na perda de peso em mulheres com ou sem SOP, né, a questão também da resistência à insulina, mas a melhora dessas irregularidades menstruais em mulheres com SOP foi associada a maior perda de peso e melhora também do HOME-IR, quando a gente viu, né, nessas mulheres com SOP. Então, também melhorando a resistência à insulina, né, com essa perda de peso e corrigindo a questão também, né, melhorando as disfunções ali nas irregularidades menstruais. Isso eu vejo na prática. Paciente minha que perde peso, que melhora a composição corporal, quanto a gente já começa a corrigir diversas questões. E é claro isso. Então, é uma linha, né, nossa linha de tratamento também. A canela, né, que para quem pode prescrever os fitoterápicos, né, eu vou trazer mais em relação né, toda a questão aí dos vegetais, dos ativos, né, vegetais em si, para a gente poder, né, as drogas vegetais, para a gente também cuidar dessa mulher com SOP. Eu trabalho aqui com canela, mas a gente também pode trabalhar o chá, que não pode prescrever fitoterápico, e aqui era para determinar o efeito da canela na ciclicidade menstrual e disfunção metabólica em mulheres com síndrome do ovário policístico. Esse estudo foi um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado. Essas mulheres elas receberam 1,5 gramas, tá? Teve o grupo suplementado e o grupo placebo por 6 meses, então 1,5 gramas. Um pouquinho menos do que uma colher de café, então uma colher de café cheia dá ali em torno de 2 gramas, isso aqui se fosse, né, somente o alimento em si. Mas foi um extrato padronizado de canela, na verdade, um suplemento mesmo, né, aliás, um fitoterápico. Então, 125 miligramas por cápsula, foi dividido ali em 4 cápsulas, 3 vezes ao dia, para dar essa dosagem, tá? E o que foi visto que no grupo suplementado por canela, gente, houve sim uma melhora, né, os ciclos menstruais dessas mulheres que foi suplementado com extrato de canela, né, teve uma melhora significativa, e isso foi bem interessante. E também foi visto que os níveis de progesterona, que foram medidos também tanto no grupo placebo como no grupo tratado com canela, os níveis de progesterona da fase lútea teve, né, a maior do que 3 nanogramas em 5
mulheres, né, não em todas, tá? No N de 5, confirmou ali a menstruação ovulatória. Então, teve uma correção, uma melhora dos ciclos menstruais, mas também uma confirmação que essas mulheres, além de menstruar, também seus ciclos, eram também ovulatórios. Então, essa melhorou a ovulação também de 5 mulheres nesse estudo. Então, é outra estratégia também que a gente pode estar utilizando. André, eu posso colocar canela em preparação da minha paciente, eu posso dar chá de canela, né, fazer ali um rodízio de chás, que é interessante, mas um cuidado para quando essas mulheres quiserem engravidar, que aí esses chás só podem ir até a ovulação, depois de ovular, melhor que elas parem os chás. Então, eu sempre peço também para uma orientação que eu dou para as minhas pacientes que desejam também engravidar e querem parar. Mas não, elas querem melhorar a questão aqui da síndrome do ovário policístico. Então, a gente vai ofertando e, claro, fazendo um rodízio também de chás. É para beber de chá? Não. É para tomar 1 litro de chá? Não. A fitoterapia fala ali, no máximo, até 3 xícaras de chás, ali em torno de 500, 600 ml no máximo, e rodiziar esses chás, né? Bem, gente, qual o caminho, então, para se ter um corpo metabolicamente saudável? Essa paciente minha, ela chega realmente comendo fast food, doces, ela chega doida por açúcar, ela chega sem proteínas adequadas no corpo, sem comer gorduras boas, como é que tem uma produção hormonal satisfatória? Né? Ela chega sem comer vegetal, como é que tem compostos fenólicos? Então, qual o caminho que a gente deve fazer com que essa mulher tenha essa consciência, né? Gente, o papel de nutricionista é maravilhoso. Eu sou muito alegre, muito satisfeita em ter feito essa minha transição de carreira. Era meu sonho, trabalhava em outra área com a minha família, diferente da área de saúde, mas o quanto é gratificante a gente ver as nossas pacientes, os depoimentos que eu ouço constantemente, quando elas têm essa melhora na saúde delas. Então, qual o caminho, né? O caminho você comprar vegetais. Gente, eu era uma pessoa que eu não comia nada de vegetal até os meus 22 anos. Nada de vegetal, nenhuma folhinha, nenhum verde. Eu como simplesmente todos os vegetais. Todos eu amo? Não, mas eu como, porque eu sei de todos os benefícios, né? E vamos lá. Outra imagem que eu acho maravilhosa, a gente ensinar nossas pacientes que para ela ter uma boa produção hormonal, para que os hormônios dela comecem a ser corrigidos, ela precisa comer gorduras boas, ela precisa variar abacate, azeite de oliva, as oleaginosas como um todo, os temperos, tá? Cúrcuma, tão queridinha, vou falar muito dela. Gente, as especiarias como um todo, a gente pode lançar mão, pode colocar no suco, pode colocar no alimento, pode estar dentro de um suplemento, de uma manipulação fitoterápica, né? Pode estar dentro, já tem produtos prontos, né? Fitoterápicos que são vendidos como alimentos, então o nutricionista já pode lançar mão que não tem pós-fitoterapia. Enfim, fitoterapia eu sempre digo que é um mundo, você tem que fazer uma especialização, porque realmente a gente precisa entender como nutricionista também essa área. E essa imagem eu deixo como desfecho para vocês desse mundo para tratar a SOP, porque hoje eu falei um pouco de vitamina D, de coenzima Q10, de ômega 3, de magnésio, de vitamina E. Mas a gente tem diversos outros nutrientes que nem estão aqui também elencados, mas que a gente também trabalha na saúde ovariana, nessa saúde da mulher, no síndrome do ovário policístico, que, como eu falei para vocês, uma doença muito comum, muitas mulheres apresentam essa disfunção, essa síndrome, precisa ser controlada, precisa ser tratada, para que não aconteça desfechos que a mulher vai entender, mas é porque eu era predisponente só, Não, a gente pode silenciar esses genes não tão favoráveis e trazer mais saúde. Então, meu muito obrigada a todos vocês. E essa frase que eu sempre gosto do Carl Jung, porque a gente pode conhecer todos os estudos, todas as teorias, dominar diversas técnicas, mas nós estamos tocando numa alma humana, numa pessoa que chega com aflição, com choros, com questões, né? E a gente tem que ser outra alma humana, escutá-la, ouvi-la e trazer aí o nosso conhecimento de forma que ela possa levar na prática na vida dela para trazer, de fato, mudanças.
Então, é isso, gente. Essa foi, né, até me estendi aqui um pouquinho mais, mas o assunto realmente é empolgante, e vamos lá. E é vasto. Oi, Andréia. Olá, bom dia. Foi ótimo. Nem vou ficar rasgando seda, não. Como é, Andréia? Você sabe que eu sou sua fã também, então... Andréia, gente, é muito bom. Eu me empolgo, viu? Eu me empolgo, eu vou lembrando de casos, de pacientes, vou lembrando das falas, eu realmente... É fascinante, assim, quanto a gente pode estar ajudando como nutricionista, quanto a gente pode fazer com que essas mulheres melhorem, a mudança, né, o mindset delas precisa, elas não chegam com uma explicação, elas chegam com um diagnóstico muitas vezes, né, no nosso consultório, elas não têm esse entendimento que elas têm consequências ruins para a sua saúde, né, eu não gosto de ficar assustando a paciente, mas eu sou muito franca, com o passar dos anos a gente vai tendo uma segurança maior e a gente vai, olha, isso aqui precisa ser corrigido. Por quanto tempo? Qual a estratégia? Não é da noite para o dia, ela tem um acompanhamento. Então, atrelar a saúde da mulher, quanto é fascinante essa voz, porque são muitas questões, e muitas. Então, a gente precisa ter o domínio para poder ajudá-la da melhor forma possível. E fora que, assim, na prática, a gente tem que ter pelo menos aí no mínimo 3 meses de resultado, né? Não... Com certeza. Paciente minha, e eu vou dizer assim, se tem estudante, já tem formado, paciente minha, André, não é que não é só a questão de fidelização da paciente, do paciente, né? Falando aqui da saúde da mulher, né? Da paciente, mas é porque a gente não consegue fazer algo em pouco tempo. Então, ela tem um tempo de acompanhamento, e isso eu deixo bem claro, não é uma consulta com retorno. Ela tem que passar um tempo de acompanhamento. Então, isso é muito importante para que ela possa entender, porque eu não vendo milagre, né? Eu não vendo suplemento. A gente trabalha com todas as questões, porque às vezes ela diz assim, eu não quero comer, eu quero só comer, eu quero só tomar pílula. Tem paciente que diz isso. Então, olha, tem tudo em pílula? Aí eu disse, bem que eu queria, né? Não tem, vamos aprender a comer. Aí eu digo, olha, eu aprendi a comer, vamos aprender a comer. Mas eu também, eu tenho uma história parecida, eu aprendi a comer, porque eu fui filha temporão, e aí eu também foi só começar a comer bem depois. Há meus 20 anos também. Mas vamos aqui algumas dúvidas, Andréia. Vamos lá. A Malu colocou assim, tem uma paciente que tem síndrome de intestino irritável, SOP, TDAH, mas não tem sobrepeso. O que fazer? Vamos lá. Ela não tem sobrepeso, mas a avaliação da composição corporal dela é importante, né? Então, ela pode estar adequada no seu IMC, né? No peso saudável, peso eutrófico. Mas, assim, gente, a questão quando a gente fala em trabalhar diversas aqui, tem a síndrome de intestino irritável, tem SOP, tem TDAH, né? Uma coisa que a gente já precisa entender, cuidar do intestino dessa paciente, até porque na SOP também tem um desenrolar em relação à questão da microbiota intestinal, né? Diversos estudos ali apontando também, tanto nessa variedade, no tipo, se ela tem desbiose, obviamente, é quase certo que ela tem uma desbiose, se essa mulher com SOP, certeza que sim. Então, a riqueza também da microbiota dela, isso os estudos já apontando. A própria questão da dieta mediterrânea, que é um estudo também, vários estudos, que é uma das linhas de tratamento da SOP também, tá? Então, não só o controle de carboidrato, dessa diminuição de carboidrato, mas também a dieta mediterrânea, também vai trazer impacto nessa questão do intestino. Então, a primeira coisa que eu vou dar a importância aqui nessa paciente, sem conhecê-la, né? Até porque eu não estou vendo mais questões aí dela. Primeiro, intestino, tá? Quando a gente começa a cuidar do intestino, até porque não adianta eu passar vários suplementos, eu poderia passar berberina, que é outro fitoterápico muito utilizado para SOP, o NAC, né, que é N-acetilcisteína, que é um antioxidante potente, assim como a coenzima Q10, também estratégias interessantes que a gente pode estar trabalhando nessa mulher com SOP, mas se ela não absorve bem, se esse intestino dela ainda não está íntegro, permeabilidade intestinal, então a primeira coisa, intestino, melhorar a composição corporal, mesmo que ela não tenha sobrepeso, isso é interessante, porque aí a gente vai trabalhando as estratégias ao longo aí do acompanhamento dela. Mas a síndrome... Perdão, pode falar. Não, mas eu acho que isso aí a base é intestino, até pelo intestino irritável que ela tem. Acho Exato. que
tem que começar ali mesmo, independente Tratar do intestino. peso dela, de composição corporal, qualquer coisa, é tratar esse intestino. Ó, E assim, a gente valoriza tanto isso da parte de microbiota, a gente tem muito estudo, né, André, que faz muitos, essas associações, cepas específicas para tá muito. utilizando. E, Sim, assim, na saúde da mulher tem muitas. muito. Eu E vou a trazer gente bem isso aí. Vou esmiuçar mais na aula, que eu como esmiuçar, trazer mais detalhes na aula realmente, né, que é a aula que eu vou dar, porque realmente microbiota é um mundo à parte, e a gente precisa entender que, por exemplo, nem adianta aumentar muita fibra nessa mulher do intestino irritável, ela não vai conseguir, ela vai estufar mais ainda, ela vai estar excesso de gás, a gente vai agravar outro problema dela, porque precisa ter fibra, precisa, mas aí que quantidade, quais, vai fermentar muito, então a gente precisa individualizar aí as condutas, porque ela tem várias questões. E eu tenho mulheres com síndrome do intestino irritável e com SOP, sim. E assim, isso é tão a gente está valorizando tanto isso hoje que a gente tem até 2 disciplinas, 2 módulos, na verdade, né? Falando só de intestino dentro da pós-graduação. Um módulo, assim, trazendo conceitos básicos com o Bruno Zilber, e aí depois vem Ilana, assim, com toda essa experiência aí, falando sobre toda essa parte aí de pele, de parte de estética, porque da saúde da mulher em si, porque hoje está tudo relacionado com o intestino. Então, isso é uma coisa que o pessoal na pós vai aprender bastante. Olha, a Lívia aqui falando, Andréia, quero fazer meu TCC falando da melhora da SOP atrelada à alimentação. O que você sugere? Vamos lá. A pergunta, deixa eu ver aqui, repete para mim, por favor. Quero fazer um ela TCC. quer fazer o TCC dela em SOP. Então, vamos lá. Falar sobre dieta é muito interessante. E o bom é que aquele estudo ali, um estudo de 2019, falou 50% de carboidrato. Gente, só para vocês entenderem, assim, que na minha prática, eu não utilizo para as mulheres com SOP 50% nunca. Eu utilizo entre 40% a 45%. Muitas 40%. E não é low carb, tá? 40% de carboidrato não é low carb. Está longe de ser low carb, né? Então, vamos lá, dieta do Mediterrâneo, maravilhosa, tá? Você trabalhar diversas, tem a restrição calórica com a melhora, né, da questão da carga glicêmica, mas dieta do Mediterrâneo, trazer esses estudos todos sobre alimentação e SOP, tem muitos, tá? Seria bem interessante. E aí tem uma boa base para você pesquisar e para ajudar e fazer esse TCC. Mas tem muitas estratégias bem bacanas, tá? Para a gente fazer com na alimentação e a SOP. Aí o pessoal está aqui elogiando a minha aula, eu gostei bastante, parabéns. Gente, muito obrigada. Valdineia falando Você super amor, coração. que ela foi ótima. Eu agradeço, que bom. Tem que se formar, que tem uma que está dizendo tem que me informar que era essa pós. Janaína, vem que a gente está te esperando. Exatamente. A Malu aqui perguntando a dose diária de canela. Vamos lá. Para quem pode suplementar, então aquele estudo falou 1,5 grama, né? Então 1.500 miligramas, mas você fica ali, gente, vai variar muito, porque tem que ver a padronização desse extrato de canela, tá? Mas assim, se falar em alimento, a gente pode colocar uma colher de café, né? Que fica ali em torno de 1,5 grama a 2 gramas, falando em alimento, tá? Realmente em fitoterapia, vai variar muito. Tem estudos com 500 miligramas, tem estudo com 1 grama, tem estudo com 1,5 grama, tem estudo com um pouco menos, vai variar bastante, tá? Andréia, estão pedindo para voltar no slide da deficiência de magnésio, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais aqui uma pergunta. Será que conseguiu? Porque eu não estou mais vendo aqui se está compartilhando. Tá compartilhando sim a sua tela. Já foi? Foi, né? Aqui. Então, a deficiência de magnésio vai afetar diversos sistemas, né? Ela quer fazer, acho que só um print só da tela. Pode. Ó, a Valdineia falando que quer te conhecer, que ela está em João Pessoa. Vamos marcar um café. Aproveita que eu estou aqui, dia 16, já estou de volta a São Paulo, né, Andréia? Essa vida Andréia, ela então, eu chego aqui, trabalho intensamente, aí, no dia 16, já estou de volta para São Paulo. Vai ser um prazer, viu, Valdineia?
me dá um oi, fala lá no direct comigo, e aí a gente marca esse café, é um prazer. Flávia, o tema de hoje não foi sobre pólipo uterino, tá? Mas dentro da pós-graduação a gente vai ter um módulo só falando sobre isso, mioma, pólipos, endometriose, que é com a Clarissa Demésio, tá bom? Maravilha. Mas eu prometo que uma próxima masterclass eu vou convidar a Clarissa para a gente falar sobre esses temas. Amanda, não, os slides não serão disponibilizados. Mas acho que você é a nossa aluna, né, Amanda? Você vai ter isso muito mais na pós. E muito mais. O material muito mais. Andréa. A Nelly está perguntando. Mais de 200 slides, Andréa, a aula. A gente tem dificuldade de sintetizar, né, Andréa? Eu tenho. Eu tô louquinha gravando a aula. Ó, os exames que a gente pode solicitar na SOP. Mais importantes, assim, né? É bem bacana, eu disponibilizo lá valores de referência, tudo, várias questões em relação aos exames que a gente faz, mas a gente precisa o estradiol, né? Claro, todos os hormônios sexuais e nós, como nutricionista, podemos solicitar, então, o estradiol, o LH, FSH, tá? Progesterona, tem que medir na fase correta, testosterona total, livre, o DEA. Então, dá para a gente pedir todos esses. Na verdade, eu falo do perfil hormonal, a gente pede ele como um todo, certo? E a parte metabólica também, né, André? Insulina, glicose, né, lipidograma. O perfil lipídico, todos esses a gente vai pedir, né? Mas a gente pede o hormonal, por mais que nós não vamos dar o diagnóstico, mas a gente precisa ter, muitas vezes a minha paciente, ela pede, eu peço todos os exames, ela consegue fazer e ela leva para a médica dela, até porque eu trabalho com uma ginecologista integrativa, com duas aqui, e a gente está sempre, né, trabalhando e trocando, né, toda essa questão das nossas pacientes, mas mesmo que ela já chegue com todos os exames, ou que ela não chegue, às vezes eu faço só uma solicitação, eu queria ver isso, claro, gente, não é pedir exame demais, às vezes, quanto menos exame, melhor. Mas se ela não tem o diagnóstico da SOP e a gente está ali suspeitando, e a gente, olha, procure seu ginecologista, procure seu médico, porque a gente não vai dar diagnóstico, tá? Então, porque a maioria das minhas pacientes já chegam com o diagnóstico de SOP, já chegam para serem tratadas, tá? Amanda, SOP e acne, que suplementos você indica? A gente falou muito sobre acne em SOP na primeira aula, né, comigo, mas... antes de você pensar em suplemento, pensar em tratar intestino, tá bem? E a gente falou assim de alimentação, principalmente carboidratos refinados, tomar cuidado com isso, tá? Mas e aí você tem que avaliar, né, Andréia, na verdade. Tem. Não tem um suplemento, um bolo, assim, uma receita de bolo, assim, que a gente possa indicar especificamente. Você tem que olhar principalmente para a parte alimentar dela e depois passar na suplementação. Então, vai ter que ver se realmente alimentos mais inflamatórios, né? E aí não é modismo, se o trigo, os laticínios, principalmente o leite, os derivados. Tem mulher que responde, né, consegue ainda tolerar um pouquinho de iogurte, algum queijo, mas não é ratinha, né? Eu até digo, eu era ratinha, adoro queijo, mas tive que diminuir muito. Pacientes minha diminuiu o consumo rodizial. Eu sempre falo, isso se ela não tiver uma intolerância mais severa, ou uma própria questão de hipersensibilidade alimentar, ou alergia mesmo. Então, isso tudo a gente vai individualizar a conduta, né? De fato, não tem como a gente falar. O que eu falo, né? Inclusive, hoje é uma paciente minha. Ela disse, André, eu estou teimando em comer isso. Aí a gente já vai, então o que a gente pode estar melhorando em relação a alguma suplementação que controle mais essa sua vontade do doce e tal. Tudo isso a gente tem que ver. Se está muito hipocalórica, se o que a gente pode trazer mais para ela não avançar tanto, e alimentos que vão, né, trazer mais prejuízos ali para ela. A paciente minha com SOP, né? Ainda estou com muita vontade de doce. Então, cuidar da microbiota, né, ver um fitoterápico também é importante para que haja, né, esse controle maior dessa compulsão de doce, e magnésio, né, que a gente trabalha muito. Então, são várias as condutas. Aqui a Vitória perguntando que muitas pacientes com SOP cursam com quadro de acne, queda de cabelo, que existe um medicamento chamado da espironolactona, que vem sendo utilizado com o objetivo de amenizar o quadro. Né? O que você acha aí disso? Bem,
o paciente meio que já chega com essa medicação. Obviamente, eu não vou retirar nenhuma, a gente não retira nenhuma medicação, tá? Ela já chega com essa indicação. Eu tenho um paciente minha com acne severa, que ela está tomando essa medicação passada pela ginecologista dela, que a gente precisa entender, controlar justamente até o que a gente estava falando. A alimentação dela com caráter anti-inflamatório, então, até para aquela outra aluna que estava em relação né, o TCC dela, então as dietas anti-inflamatórias, com certeza essa mulher na SOP, ela tem um estado pró-inflamatório, que até eu sinalizei lá naquele slide, então uma dieta anti-inflamatória, tirar alergênicos, tá? Diminuir aí essa hipersensibilidade que ela deve ter muitas vezes alimentar, melhorar a questão das gorduras boas dessa paciente, ver intestino, tudo isso a gente vai ter que ir, né, fazendo como estratégia para que ela possa, porque a espirulactona a gente não vai poder retirar, ela vai ter que ser tratada com essa medicação até a médica achar que deve ser diminuída a dose ou mesmo retirada a medicação, como já aconteceu com o paciente minha. Então, para nós nutricionistas, a gente, né, tem os efeitos colaterais, mas a gente não vai poder mexer em medicação, né? Nenhuma. Nenhuma. E aqui perguntando se a prolactina de 32 favorece SOP. Sim, a hiperprolactinemia, sim. Prolactina aumentada, níveis aumentados de prolactina, na verdade, a gente precisa ver que cursa também para a questão da infertilidade, né? Uma aula bem para a infertilidade, a gente fala mais de prolactina. É um exame que às vezes eu nem peço muito, tá? Mas depende aí de cada caso de paciente. Favorecer a SOP, eu vou ser bem sincera contigo, eu não tenho essa resposta, tá? O antimileriano, sim, elevado, ele cursa, sim, para a questão da SOP, isso não é nada interessante, né? O antimileriano é um exame que pacientes minhas já chegam, mas muito aquelas que já querem engravidar, para ver a reserva ovariana, mas a prolactina, que nesse caso, nesse momento agora, eu não tenho, posso até... A prolactina aumentada, ela não é favorável, isso de fato, ela não é favorável para a saúde da mulher, mas... Bem, deixa eu ver aqui. Gostaria de fazer um print. Será que ela conseguiu fazer? Da deficiência de magnésio. Você sabe de cabeça, André, os níveis ideais de testosterona, progesterona, DEA? A progesterona vai variar ali, tá? 20 nanomols é em torno de 3 nanogramas, tá? Níveis mais ideais de progesterona para ver ovulação. De 10 de testosterona de cabeça que eu não... Bem, testosterona, gente, depende do kit laboratório. Vai ter que estar na metade ali, a gente fala quadrante médio, tá? Então, vai ter que estar na metade ali do valor de referência. Níveis melhores de testosterona para mulher. Por exemplo, tem kit de laboratório que vem mulheres até níveis de até 85, os valores de referência. Então, a mulher com testosterona entre 45 e 50, tem umas que vão até 100, determinados kits vão até 100. Então, geralmente, na metade do valor de referência, é isso que os estudos apontam. Não tem um valor X, tá? Assim, é metade. De ideia, de cabeça, eu não tenho. Mas a progesterona... Ela está pedindo, André, para você botar na forma de slide, para ela fazer um print da tela que ela não conseguiu. Qual foi a tela? Essa de deficiência de magnésio. Essa, eu já consegui compartilhar? Não, está compartilhando, mas ela queria na forma de slide que ela queria printar. Tá, perdão. Então, vamos lá. Acho que agora pronto. Agora foi, né? Foi. Pessoal, aproveitando aqui que as perguntas acabaram, eu só queria lembrar vocês que a nossa pós-graduação de Nutrição Estética e Saúde da Mulher, as matrículas estão abertas, tá? A nossa turma aí vai estar iniciando no dia 23 de agosto. E até domingo, né? Eu falei ontem, para quem não estava aqui, a gente vai abrir aí algumas condições especiais. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Espera aí. Tá
compartilhando? Acho que eu tenho que tirar a minha, perdão. Oi? Deixa eu ver aqui, se eu Perdão. consigo compartilhar a minha. Deixa eu ver aqui a minha só. Vou parar aqui. Acho que agora eu tô... Pronto. Ó, pessoal, só para quem não conhece a nossa pós-graduação, tá? Sou eu, a coordenadora, junto com a Olivia Fernandes, que estava aqui no início da aula com a gente, esteve ontem com a gente aqui falando de nutracêuticos e procedimentos estéticos. A nossa pós-graduação, ela tem 12 meses de duração, tá? Ela é uma EAD gravada. Então, assim, a gente tem um feedback bem legal dos nossos alunos, né, que consegue voltar e estudar no tempo delas, né, no conforto do lar delas, do carro, enfim. Então, isso daí favorece um pouquinho. Aqui são o nosso conteúdo programático, tá? Algumas perguntas assim, tem mais nutrição estética ou tem mais nutrição da saúde da mulher? Tem igual, tá bom? A gente dividiu em 3 blocos principais. Um foi para colocar para vocês assim uma forma de nivelamento. Então, as primeiras disciplinas assim vai ser sobre trato gastrointestinal, a gente relembrar alguns conceitos básicos de bioquímica, saber fazer uma suplementação magistral, de como solicitar para uma farmácia de manipulação, os principais micronutrientes, como solicitar, falar de detox, da parte de microbiota, tá? E depois a gente entra mais a fundo na parte de saúde da mulher, falando de hormônios, infertilidade, falando de SOP, endometriose, miomas, pólipos, menopausa, tireoide, tá? Depois a gente entra numa parte de saúde de estética e a gente vai ver o mundo, né? Procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, flacidez, celulite, acne, cabelo, pele. Então a gente vai falar de muita coisa. E a gente tem uma parte também bem especial dessa pós, que a gente fala assim de longevidade, fala de aromaterapia, vai falar de nutrição esportiva.